Um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal apresentando a série do Outsiders e explicando um pouco mais sobre ela. Porém, recentemente a série chegou ao fim e hoje eu vou estar comentando com vocês sobre o que eu achei desse spin-off. Será que ele foi bom? Ah, mas aí você me pergunta, Tati, mas afinal de contas, o que é Kamen Rider Outsiders? Calma que eu vou refrescar sua memória. Kamen Rider Outsiders é uma série de compilação, no caso uma compilação de vários crossovers que rola entre vários personagens das séries da franquia Kamen Rider. Crossover esse que é exclusivo do Toei Tokusatsu Fan Club, que é o streaming da Toei. E bom, nessa série, a Fundação X reúne uma equipe de Kamen Riders malvados como parte de seu projeto ultra secreto para combater a ascensão do desconhecido Zen. Esse projeto é chamado de Outsiders. E bom, esse spin-off conta com o retorno de vários personagens das séries anteriores da franquia, como o Tachibana de Kamen Rider Blade e o Asakura de Kamen Rider Ryuki. Além também de apresentar vários elementos para compor a história de ambas as séries, até porque nesse spin-off, tanto o Tachibana quanto o Asakura ganham finalmente as suas formas finais, algo que eles não chegaram a ganhar em suas séries de TV, apenas em materiais como Sick Hero e tudo mais. Fora que nesse spin-off a gente também vê o nascimento da Zero Tree, que é uma baita referência ao Kamen Rider V-Tree. Então, no contexto geral, esse spin-off ele traz muitas novidades para a franquia Kamen Rider e também para as séries dos personagens que aparecem nesse spin-off, né? Além também da gente meio que revisitar também as séries antigas da franquia. Mas bom, antes de falar o que eu achei desse spin-off como um todo, pô, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, sem mais enrolações, bora começar! Bom, uma coisa que eu queria começar destacando é que essa série em si, cara, ela é muito boa. Ela tem uma história bem simples, mas que é muito bem trabalhada e muito bem desenvolvida. No caso, o mais interessante é que essa série, ela meio que não tem a obrigação de desenvolver os personagens. Por quê? Porque os personagens dessa série, desse spin-off, são personagens que já foram trabalhados, já foram desenvolvidos lá em suas respectivas séries. Então, meio que o interessante desse crossover é que ele não tem a obrigação nenhuma de trabalhar e desenvolver eles. Meio que a única obrigação é conectar eles à história central e assim trabalhar tudo. E ele consegue fazer isso muito bem. Por quê? Porque, pô, nessa série a gente tem o Zen, que é a grande ameaça da história toda. E, pô, aí você me pergunta, como que o Asakura, como que o Tachibana tem algo a ver com essa ameaça? Pô, eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas, cara, a forma como eles conectam todos eles ali é muito interessante. É muito interessante porque essa série, como eu disse, ela tem uma história que é bem trabalhada, que é muito bem desenvolvida, ela meio que dá como é que eu posso dizer, ela explica muita coisa, além de também ela fechar várias brechas que as séries de TV daqueles personagens deixaram. Pra você ter uma ideia, ela responde uma pergunta que sempre rolou, pelo menos pra mim, em Kamen Rider Denyo. Mas a série no contexto geral, cara, ela é muito boa, ela consegue trabalhar muito bem a questão do vilão principal, que é o Zen, e a forma como o Zen é apresentado, como ele é desenvolvido, como é mostrada a visão dele sobre o mundo, é muito interessante. E o mais engraçado é que, por ser a série com os Riders malvados como protagonistas, cara, meio que isso é interessante, porque no caso são os Kamen Riders malvados que vão salvar o mundo. Então é muito interessante a forma como a história dessa série é trabalhada, como ela é desenvolvida e como os personagens dessa série, que, detalhe, são em grande parte vilões ou anti-heróis, se conectam ao plot central e se conectam a essa questão do Zen. É muito interessante. E outra coisa curiosa é que a questão das referências, no caso, cada episódio em si dessa série meio que apresenta um personagem de outra série Kamen Rider. Por exemplo, teve um episódio onde a gente teve a chegada do Evorto, o Evorto, o vilão de Kamen Rider Build. Ele aparece, se eu não me engano, lá no 6º episódio. E junto com ele, a gente também tem o retorno da Missora. A atriz que interpreta a Missora retorna e faz uma participação nesse episódio. E, cara, toda a estrutura do episódio, ela segue a mesma estrutura dos episódios da série do Kamen Rider Build. E em outro episódio, por exemplo, quando a gente já teve o episódio de apresentação do Asakura, a estrutura do episódio foi igual a dos episódios de Kamen Rider Ryuki. Então é muito legal porque além da gente ter a participação de personagens antigos, a gente também tem essas pequenas referências, esses pequenos easter eggs e homenagens que eles fizeram não apenas para os personagens, mas também para as séries que esses personagens pertencem. Então
é muito legal esses pequenos detalhes, que eles tiveram todo esse cuidado pra fazer não apenas uma série que puxou personagens aleatórios de outras séries, não. Eles tiveram todo o cuidado pra também trazer essas referências e esses easter eggs que são muito legais de pegar quando você assiste a série. E outra coisa legal é que pra quem não conhece os personagens, cara, a pessoa não fica perdida em nada. Por quê? Porque quando esse personagem aparece, meio que eles trazem um pequeno flashback ou ao menos explicam quem ele é, o que ele já fez ou deixou de fazer lá na série dele. Então a gente não fica tão perdido assim. E é algo que pra mim eles fizeram e fizeram muito bem. Pô, o que eu posso dizer também? Um dos pontos mais positivos dessa série são as cenas de ação. Por quê? Porque a série tem como tema central eles deterem o Zen. Só que tem um detalhe. Como eu disse, os Outsiders não são heróis. Eles são ou vilões ou apenas anti-heróis. E cara, pô, o cara, quando ele é vilão ou ele é anti-herói, ele não vai querer ficar de conversinha ou querer simplesmente saber de fazer o bem. Ele vai ligar o dane-se, e é o que acontece. E por ligarem o dane-se, quando você junta meio que, vamos colocar assim, negativo com negativo, o que dá? Positivo. Então, no caso aí, o positivo foi a porradaria que come solta nessa série. Cara, é muito legal. O Asakura, ele só quer saber de lutar. Então, a cada momento que ele aparece, cara, é porradaria comendo solta. E essa série, ela tem muita cena de ação. E as cenas de ação dessa série são extremamente bem feitas. Por quê? Porque tem muita explosão, muito efeito prático, tem pouquíssimo CGI. Pra você ter ideia, se eu não me engano, o único CGI que tem é na hora da transformação, o que é natural em qualquer série Kamen Rider hoje em dia. Mas, na hora da pancadaria mesmo, cara, é muita explosão, muito efeito prático, e é o grande ponto alto dessa série, porque todas as cenas de ação são muito bem feitas, as coreografias são muito bonitas, os efeitos, a forma como foi tudo feito, como foi tudo planejado, cara, é um ponto extremamente positivo e que tem que ser destacado, porque, cara, as cenas de luta, especialmente da batalha final, são extremamente bonitas, muito bem feitas. E agora, pra finalizar, um ponto positivo é que, cara, que eu não esperava que acontecesse é com relação a Kamen Rider Denyo. Por quê? Porque, pô, o Sakura Yuto, ele participa desse spin-off. E, bom, puxando um pouquinho pra série do Denyo, na série do Denyo a gente tem a questão de que a gente tem dois Sakura Yuto. A gente tem o Sakura Yuto que participa, luta com o Denyo e tudo mais, que é o Kamen Rider Zeronos, mas também a gente tem aí o Sakura Yuto do futuro. E bom, a gente sabe toda a questão do rolo que tem lá com a questão da viagem no tempo e tudo mais, mas no contexto já da série, a gente tem dois Sakura Yuto. E o Sakura Yuto a gente acompanhou na série inteira, né? Que foi aquele que a gente viu se tornando Zeronos, que perdeu os cartões, depois recupera e tudo mais, que é meio que uma versão mais jovem dele. Mas aquela versão mais velha, a gente nunca viu o rosto dele. E a gente nem sabia direito quem que ele era. Até esse spin-off. Por que até esse spin-off? Porque, cara, uma coisa que eu me recordo bem é que na série do Denyo, a gente sempre vê as lembranças da irmã dele com esse Sakurai Yuto, né? O cara mais velho, que é o Sakurai Yuto do futuro, que protege a linha do tempo. E, pô, quando a gente vê os dois, eles nunca mostravam o rosto do Yuto. Por quê? Pra não mostrar quem que ele era, né? Pra meio que não confundir a galera da época. Porque o Sakura Yuto da série era um cara mais novo. E aquele que teve um relacionamento com a irmã do Ryotaro, era um cara mais velho. E, pô, nesse spin-off a gente descobre o quê? Que o Sakura Yuto que aparece nesse spin-off aí é justamente esse Sakura Yuto, o que teve toda a questão do relacionamento com a irmã do Ryotaro e que protegeu toda a linha do tempo lá na série. Não à toa, quando é o Sakura Yuto que a gente viu na série de TV, né, o que lutou com o Ryotaro e tudo mais, geralmente o Deneb tá junto com ele. E esse Yuto, ele não tá com o Deneb. Por quê? Porque o Deneb tá com outro Yuto. Então, ainda por cima, essas lembranças que a gente não via rolar na série do Denyo, a gente vê nesse spin-off. Eles finalmente revelam o rosto dele como era. E pô, se você concorda com o que eu falei aqui, se você acha que eu tô certo, deixa nos comentários, porque cara, pra mim, aquele cara que foi mostrado, aquele Sakura Yuto ali, é o Sakura Yuto do futuro, que a gente não viu o rosto na série do Denyo. E cara, que sacada genial, porque conectou muito, porque faz todo sentido ser esse Sakura Yuto por tudo o que ele faz na série. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas cara, faz muito sentido. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você já assistiu Kamen Rider Outsiders e se você tá esperando algum ponto negativo. O único ponto negativo é que a série é curta, ela tem acho que 7 episódios, ela é bem curtinha. Você acha ela completamente legendada hoje, já acabaram os episódios, já saíram todos legendados. Não à toa, só agora que eu tô trazendo o vídeo, a série acabou no final do ano passado.
Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima!